Em pronunciamento pelas redes sociais, o senador Magno Malta manifestou sua indignação com o ministro Cristiano Zanin, que, apesar de sua postura garantista na defesa de Lula, que lhe garantiu a vaga no Supremo Tribunal Federal, defende agora a total ausência de defesa de garantias individuais nos presos políticos do ministro Alexandre de Moraes. O senador resumiu: Zanin, o defensor de Lula, agora se transforma no carrasco dos patriotas do 8 de janeiro. Magno Malta relatou que o ministro Cristiano Zanin negou habeas corpus impetrado pelo líder da oposição na Câmara. O senador desabafou. Caiu na mão do Zanin, o advogado de Lula, aquele que, quando foi indicado, o senhor andou pelos corredores do Senado, atrás dos senadores que foram eleitos por Jair Bolsonaro. E muitos deles caíram na besteira de receber e outros até de votar em você. Então você lutou alguns anos para provar ao Supremo que Lula era um inocente, condenado por lavagem de dinheiro, por peculato de dinheiro público e uma série de outras coisas. Mas os inocentes, você trata eles com injustiça, como se eles estivessem cometendo crime, fazendo parceria e coro com as sandices de Alexandre de Moraes. Que vergonha, senhor Zanin, com essa sua cara de ex-seminarista, essa cara de bonzinho, óculos redondo. Vergonha! O senador desabafou. As pessoas que estão sofrendo com as tornozeleiras em casa, perderam emprego, as pessoas não querem empregá-las. Alguns tinham pequenos negócios, outros não. Vocês condenaram o cara que estava vendendo pipoca. Está condenado por você, Zanin. Condenado por Alexandre de Moraes e por todos aqueles que continuam votando nessas sandices. Uma mentira deslavada, já revelada. Vergonha. Eu tenho muito orgulho de não ter lhe dado meu voto porque eu sabia que você era isso aí. Bem, gente, o líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado Zucco, ele entrou com um pedido de habeas corpus para os já condenados e os presos do dia 8, inocentes, que ainda estão esperando por condenação. Ele entrou com um pedido de habeas corpus. Caiu na mão do Zanin, o advogado de Lula, aquele que, quando foi indicado, o senhor andou pelos corredores do Senado, atrás dos senadores que foram eleitos por Jair Bolsonaro, e muitos deles caíram na besteira de te receber, e outros até de votar em você. Então você lutou alguns anos para provar ao Supremo que Lula era um inocente, condenado por lavagem de dinheiro, por peculato de dinheiro público e uma série de outras coisas. Mas os inocentes, você trata eles com injustiça e como se eles estivessem cometendo crime, fazendo parceria e coro com as sandices de Alexandre de Moraes. Que vergonha, senhor Zanin, com essa sua cara de ex-seminarista, cara de bonzinho, óculos redondos. Vergonha. As pessoas que estão sofrendo com a tornozeleira em casa, que perderam o emprego, as pessoas não querem empregá-las. Tinham pequenos negócios e outros não. Vocês condenaram o cara que estava vendendo pipoca. Está condenado por vocês. Por você, Zanin. Condenado por Alexandre de Moraes. E por todos aqueles que continuam votando nessas sandices. Uma mentira deslavada, já revelada. Vergonha. E eu tenho muito orgulho de não ter lhe dado o meu voto. Porque eu sabia que você era isso aí. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças aos seus presidentes, que engavetam todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos.
Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos, o desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados desde a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil, Censura por toda parte. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que tinham sido impostas em um processo extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, morreu no cárcere com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que há outros mortos. Os senadores sabem sobre os exilados políticos. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do presidente daquela casa. Há 6 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal.
O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org.